Seja bem-vindo a mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Estamos no ar a partir de agora para trazer as informações do dia do agronegócio, também da economia, previsão do tempo para amanhã, terça-feira, e também temos as informações das cotações. Edição de hoje, segunda-feira, 16 de julho, está no ar Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando das questões relacionadas ao mercado internacional. Os investidores dos mercados futuros de soja, milho e trigo da Bolsa de Chicago devem começaram a semana atentos às previsões do tempo para importantes áreas produtoras de grãos, como Meio Oeste, Grandes Planícies nos Estados Unidos, também a região do Mar Negro e também a Austrália. A procura pelos grãos norte-americanos em meio à guerra comercial também continua no radar do mercado. Os futuros de soja recuaram na sexta-feira. O vencimento em novembro caiu 15 cents, ou 1,77%, e terminou a $8,3425 o bushel. Na semana, o contrato cedeu 6,74%. Segundo os analistas da INTL FC Stone, o mercado foi influenciado pelas perspectivas de clima e demanda. Também, para os analistas, é muito cedo determinar o tamanho da demanda pela oleaginosa norte-americana e a previsão do USDA tende a sofrer ajustes ao longo dos próximos meses. Eles dizem que a safra 2018-2019 é colhida a partir de setembro, a previsão de exportação está sujeita a grandes mudanças ainda, não necessariamente para baixo. Se China e Estados Unidos entrarem em acordo e passarem a não taxar mais a soja, ao mesmo tempo se a tarifa for mantida, é bem difícil que a China não compre soja dos Estados Unidos. Em relação à China, as exportações chinesas de soja totalizaram 8,70 milhões de toneladas em junho, volume 13% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, segundo informou sexta-feira o Departamento de Alfândegas da China. No Brasil, os prêmios de exportação estão fortalecidos e a guerra comercial continua sendo o principal motivo para fortalecer esses prêmios. Falei agora há pouco do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, pois o USDA divulgou hoje o resultado da inspeção dos embarques de grãos do país na semana encerrada na última quinta-feira, dia 12 de julho. No período, os volumes de soja e milho diminuíram, enquanto os de trigo aumentaram. O volume inspecionado de milho foi de 1.217.000 toneladas, uma queda de 17% em comparação com a semana anterior. Os embarques de soja nos portos norte-americanos recuaram 4,87% para 635.429 toneladas, enquanto o volume de trigo subiu 75% para 469.523 toneladas. O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano safra, que começou em 1º de junho para o trigo e em 1º de setembro do ano passado, 2017, para o milho e para a soja. Também vamos agora falar sobre questões relacionadas à política e ao agronegócio. Tem aqui um assunto sobre o leite, de autoria da deputada Tereza Cristina, do DEM do Mato Grosso do Sul. O projeto de lei número 10.556/2018 pretende alterar a descrição do leite nas embalagens de alimentos. A proposta estabelece a especificação correta da palavra leite nas embalagens e também nos rótulos dos alimentos. Segundo informou a Frente Parlamentar da Agropecuária, o projeto tem por objetivo dar mais transparência e segurança ao consumidor e explica que a descrição deve ser feita somente para produtos de origem animal, sem adição ou extração, ou seja, aqueles advindos da produção de mamíferas, como por exemplo a vaca, a cabra, dentre outros animais. Segundo a deputada, a denominação da palavra leite vem sendo utilizada de forma equivocada pelo mercado quando não especifica a origem animal do produto e o trata como produto de base vegetal. É o caso, por exemplo, do leite de amêndoas e do leite de soja. Para a presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, os produtos lácteos, também denominados derivados de leite, como queijo, manteiga, creme de leite e iogurte, não podem ser confundidos com produtos de origem vegetal. A deputada também reforça a importância de o Brasil estar em consonância com regulamentações de outros países e diz que isso valoriza o leite original, bem como garante a transparência e a segurança de quem consome esses produtos, para defender então este projeto.
Sexta-feira foi divulgada a balança comercial e temos dados do agronegócio brasileiro que teve mais um superávit. Exportou 9,21 bilhões de dólares no mês de junho. Esse dado mostra uma queda de 0,7% ante os 9,27 bilhões de junho do ano passado. Os dados são do Ministério da Agricultura. As importações recuaram também, 10,1% no período para 1 bilhão 0,4 milhões de dólares. Com isso, a balança comercial do setor tem um superávit de 8,17 bilhões de dólares ou 0,7% a mais. A soja representou 53,5% das exportações. Produtos florestais, 14,4%. Carnes, 8,3%. Complexo sucro-alcooleiro, 7%. Café, 3,9%. E, além disso, também temos dados aqui da exportação de suco de laranja. As exportações brasileiras de suco de laranja encerraram o ano safra 2017-2018 com alta de 29%. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela Citrus BR, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. Entre os meses de julho de 2017 e junho de 2018, os volumes embarcados totalizaram 1.150.714 toneladas de suco de laranja concentrado, congelado, equivalente a 66 graus Brix, ante 894.669 toneladas exportadas na safra 2016-2017. Só para quem não sabe, né, a escala Brix é utilizada na indústria de alimentos para medir a quantidade aproximada de açúcares em sucos de fruta, vinhos e também na indústria de açúcar. Os dados são convertidos a 66 graus Brix para permitir a comparação entre produtos diferentes. Em relação a faturamento, né, as exportações somaram um total de 2.107 bilhões de dólares, crescimento de 30% em relação ao registrado no mesmo período da safra anterior. Agora vamos falar da carne suína em relação à exportação. De janeiro a junho deste ano, a receita com os embarques brasileiros de carne suína totalizou 567,2 milhões de dólares, queda de 30,4% sobre o montante faturado no mesmo período de 2017. Em volume, o saldo também foi menor, queda de 18,9% no mesmo intervalo, com 567,2 milhões embarcadas. Informações divulgadas hoje pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Com 35 mil toneladas embarcadas, o desempenho das vendas em junho teve retração de 45,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com maio, tem também uma diminuição que chega a 26,6%. A diminuição dos níveis de embarques impactou a receita mensal das exportações em junho, que totalizou 64.900.000 dólares. Número 58,3% menor do que os 156 milhões de dólares exportados no sexto mês de 2017. Em relação ao mês anterior, o desempenho de junho foi 30% menor. Na avaliação do presidente da BPA, Francisco Turra, o resultado negativo no primeiro semestre foi impactado pela greve dos caminhoneiros. Agora vamos falar de grãos, exportação de grãos. Começamos com soja e seus derivados. As exportações brasileiras de farelo de soja devem atingir 17,5 milhões de toneladas no ciclo 18-19, uma alta de 25% frente ao volume embarcado na temporada anterior, 17-18. Os estoques ao término da temporada 18-19 devem se situar em torno de 1.658.000 toneladas, queda de 23% ante o montante estocado ao final da safra 17-18, segundo dados apontados pelo analista de grãos Flávio Roberto da França Júnior, que é da Datagro. Ainda sobre a soja, a demanda mundial por soja está crescente, segundo afirmam pesquisadores do CPEA. Embora a China tenha anunciado possível redução nas importações de soja nessa temporada de 2017-2018, o USDA indicou de 7,77% frente ao estimado em junho e de 2,06% na comparação com o volume importado na safra passada. Outros países tendem a elevar as importações. Assim, o Brasil pode continuar na liderança das exportações globais da oleaginosa.
Por sua vez, a maior demanda elevou os prêmios de soja, como eu falei antes, né? Sustentando os preços da soja no mercado brasileiro, conforme apontam os dados do CPEA. Com a valorização do grão, indústrias brasileiras relatam dificuldades nas aquisições, limitando o volume de esmagamento. Consequentemente, teve redução na oferta dos derivados num cenário de dificuldade na transação de produtos de um estado para outro, visto que ainda não foi definida a tabela do frete mínimo. Em relação a isso, então, também a derivados e também a safra de soja, vamos primeiro passar alguns dados sobre a safra. Os primeiros números mostram que a safra brasileira de soja deve ter produção atingindo 120.533.000 toneladas, uma alta de 3% na comparação com o resultado do ciclo 17-18, com produção ficando estável em torno de 3,355 quilos por hectare. A área plantada deve chegar a 35.927.000 hectares, avanço aí de 3%. Em relação, então, aos estoques de soja, ao término da temporada 18-19, devem se situar em torno de 373.000 toneladas, queda de 54% ante ao montante estocado no final da safra 17-18, e o processamento da oleaginosa deverá crescer 4%, saltando de 45 milhões de toneladas na safra 17-18 para 47 milhões de toneladas na temporada 2018-2019. E também em relação à exportação de óleo de soja, deve cair 9,2% na temporada 2018-2019, devendo alcançar aí 1.200.000 toneladas. Isso frente ao volume embarcado na temporada 17-18. Os estoques ao término da temporada 18-19, né, do óleo de soja deve se situar em torno de 307.000 toneladas, queda de 12% ante ao montante estocado ao final da safra 17-18. Lembrando que esses dados, né, são da Datagro, do analista França Júnior. E o CPEA tem verificado que os preços, no caso do milho, agora vamos falar de milho, o CPEA tem verificado que esses preços passaram a registrar movimentos distintos dentre as regiões acompanhadas, refletindo a oferta e a demanda regionais. No Paraná e no Centro-Oeste, por exemplo, a colheita segue firme, pressionando os valores do milho. Já na região Sudeste, as atividades de campo ainda estão lentas e, com isso, em São Paulo, que é uma importante praça consumidora, os preços estão subindo, têm subido em alguns dias. Em Campinas, o indicador Exalc BMF-Bovespa avançou 1,33% entre 6 e 13 de julho, fechou a 36,70 a saca de 60 quilos na última sexta-feira, conforme inclusive a gente falou também aqui no Destaque Rural Notícias, né, que a gente acompanha sempre as cotações. No contexto geral, no entanto, o que se observa, segundo o CPEA-Exalc, é o produtor limitando a disponibilidade do cereal e o comprador retraído à espera de novas baixas com o avanço da colheita. Os preços de exportação do milho para embarque nos principais países exportadores sofreram nova redução em junho, seguindo tendência iniciada no mês de maio, segundo dados do próprio USDA. De acordo com o órgão, a redução no Brasil foi de 7,5% comparada a maio, com o preço médio da tonelada ficando em $172. No Mar Negro, Ucrânia, a queda foi de 4,8%, com a tonelada sendo cotada a $179. Segundo o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o preço médio da tonelada para embarques nos Estados Unidos foi de $160, um recuo de 9% ante o mês de maio. Na Argentina, queda de 6,8%, com a tonelada sendo cotada em $162. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode obter todas as informações acessando o site bortoliniimóveis.com.br. Hora agora da gente acompanhar o comentário de José Luiz Tejon Megido. Nós precisamos de uma liderança resiliente, quer dizer, estarmos preparados para surpresas, para fatores incontroláveis e diminuirmos a chance
de transformarmos fatores controláveis em incontroláveis no nosso agronegócio. Uma das coisas extremamente complicadas que nós estamos vivendo agora é com relação a essa história do tabelamento do frete. E eu diria, olha, essas coisas têm que ser resolvidas entre compradores, entre quem está comprando o serviço e os vendedores do serviço. Ok, tem milhares de caminhoneiros autônomos e independentes. Negociam outra coisa. Existem cooperativas. Aliás, tem uma cooperativa, a Cotran, em Nova Mutum, cujo presidente é o Marcelo. Ele me disse, olha, antes dessa história de tabelamento, eu já praticava um preço muito mais legal do que esse do tabelamento proposto. Por quê? Porque ele tem acordos. As trades com que ele negocia, as companhias com que ele negocia, precisam de confiança no serviço. Então, por exemplo, cooperativas de caminhoneiros. Agora, essa história de você esperar que o governo negocie por você é uma loucura, ou seja, o mundo daqui para frente exige responsabilidade da sociedade civil organizada. Fora disso, é só encrenca e é só problema. Organizações do agronegócio se unam e se reúnam para que juntos possamos ter um agronegócio mais seguro para o país. Espere menos do governo, haja mais para uma cogovernança. Nas informações de economia, agora a gente começa falando sobre o PIB da China. Sim, o Produto Interno Bruto chinês subiu 6,7% no segundo trimestre de 2018, 0,2 acima do alvo de crescimento traçado pelo governo para este ano, segundo anunciou hoje o Escritório Nacional de Estatísticas. Esse indicador se desacelerou levemente em relação ao crescimento registrado no primeiro trimestre de 2018, que foi algo previsto pelos analistas. O porta-voz Shin Zo-yong detalhou numa entrevista coletiva em Pequim que os dados econômicos da segunda maior economia relativos à primeira metade do ano, na qual ainda não se reflete o impacto das novas tarifas das importações chinesas que foi imposta pelos Estados Unidos. E ele diz que vai ter que esperar para ver esse impacto que está tendo aí a guerra comercial, o porta-voz advertiu que esses encargos afetarão ambas as potências, mas também a economia global. O impacto, embora seja limitado na opinião do porta-voz, se verá durante a segunda metade deste ano, então, apesar de ter crescido 6,7% no segundo trimestre de 2018, em relação ao primeiro trimestre, tem aí uma queda já. Também falando sobre economia nas questões internacionais, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, reduziu para 1,8% a previsão de crescimento anual para a economia brasileira neste ano. Lembrando que a previsão anterior era de 2,3% de crescimento em 2018. Essa nova projeção consta do relatório Perspectiva Econômica Mundial divulgado a cada 3 meses pelo FMI. Para o ano que vem, a previsão de expansão do PIB foi mantida em 2,5%. No documento, o FMI citou as incertezas políticas e os efeitos prolongados da greve dos caminhoneiros como fatores que contribuíram para a revisão para baixo da estimativa para o PIB brasileiro neste ano. Segundo o relatório, o real teve depreciação, mais de 10% por causa do clima político e também da recuperação econômica mais fraca do que o esperado. O relatório manteve em 3,9% a previsão de crescimento econômico mundial para 2018, mas reduziu de 2% para 1,6% a estimativa de expansão para a América Latina e o Caribe em 2018. Para 2019, a projeção caiu de 2,8% para 2,6%. O comércio exterior brasileiro está a reboque de outras políticas. Ele não é protagonista, ao contrário, é um mero coadjuvante. Quem falou essas palavras foi o presidente da Associação do Comércio Exterior do Brasil, a AEB, José Augusto de Castro. Ele falou isso para a Agência Brasil. A AEB lançou hoje na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, no Rio de Janeiro, o Encontro Nacional de Comércio Exterior, que vai ser um evento que vai ter como tema Desafios para um Comércio Exterior Competitivo. O evento vai ocorrer em 15 e 16 de agosto, vai acontecer na capital do Rio de Janeiro.
Castro afirmou que o resultado de superávites comerciais da balança comercial decorre das commodities, né? No caso, produtos agrícolas e minerais comercializados no exterior, e não de produtos manufaturados. Segundo o presidente da AEB, as exportações de manufaturados que o Brasil apresenta nos últimos 3 anos são menores do que aqueles que teve o país em 2007. E a expectativa para este ano ainda é a mesma. Castro também diz que a guerra comercial que se observa no mercado internacional vai afetar as commodities, o que sinaliza que o Brasil deverá ter um volume menor de exportação e também de importação esse ano, em função do que eu falei agora há pouco, né, da função do produto interno bruto interno menor. Castro também reiterou que o comércio exterior do país hoje precisa de uma política específica e de uma integração entre todos os ministérios, mostrando a real importância desse segmento para a economia. Temos aqui dados também que foram divulgados hoje, né, pelo Boletim Focus, que é um boletim que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, uma pesquisa que o banco faz no mercado para saber qual é a expectativa para a inflação, taxa de juros e também para o PIB. Caiu a perspectiva de inflação nessa semana para 2018, antes estava 4,17%, agora 4,15%. Em relação à taxa de juros, continua no mesmo patamar, 6,5%, a expectativa de continuar então no patamar atual até o final de 2018. Para 2019, a tendência é de que a taxa básica de juros feche em 8%. Também foi diminuído de 1,53% para 1,5% a perspectiva de crescimento da economia em 2018. Para o ano de 2019, continua a expectativa de crescimento de 2,5% na economia brasileira. E hoje também o Banco Central divulgou o índice que é considerado uma prévia do PIB, que é o IBCBR, que mostra que a atividade econômica recuou em maio. E olha, foi uma queda expressiva, viu? Apresentou queda de 3,34% se comparar com abril. O recuo veio após um crescimento, né, de abril de 0,5% se comparado com março. Então é um recuo bastante alto. O país, em maio, foi afetado pela crise de desabastecimento gerado pela greve dos caminhoneiros no final do mês. Se comparar com o mesmo mês de 2017, houve queda de 2,9%. No ano, foi registrado crescimento de 0,73%. Em 12 meses, a expansão chegou a 1,13% do IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB. E também, já que eu falei agora há pouco sobre a questão do desabastecimento, esse cenário observado durante a greve dos caminhoneiros causou inúmeros prejuízos à economia nacional. Na avaliação da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, as perdas poderão continuar após o tabelamento do frete ser aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada. De acordo com o levantamento feito pela Farsul, o valor do transporte de grãos no estado teve um reajuste médio de 44% entre julho de 2017 e julho de 2018. De acordo com o levantamento feito pela entidade, após o término das paralisações, o aumento nos valores do frete chegou a 29% no estado do Rio Grande do Sul. Outros dados econômicos. Inadimplência. Hoje foi divulgado pela SPC Brasil e também pela CNDL que a inadimplência em todo o país atingiu 63 milhões e 600 mil consumidores, 42% da população adulta brasileira. Ou seja, inadimplentes são aqueles que não conseguiram pagar as suas contas, né? Não só que estão endividados, mas não conseguiram pagar. Ao final do primeiro semestre deste ano, então, teve esse dado de acordo com essas entidades que eu falei. Esse dado leva em conta brasileiros com CPF restrito pelo atraso no pagamento de contas. Em junho, teve um crescimento de 4,07% na comparação com o mesmo período do ano passado. O último recuo na inadimplência foi registrado em novembro de 2017, que ficou em 0,89%. Naturalmente, né, que essa dificuldade, né, dos consumidores comprarem em função da inadimplência, ter o CPF restrito, também, né, diminui o consumo, que também impacta na economia. Vamos agora ficar sabendo como é que ficou hoje a Bolsa de Valores e o dólar. O dia hoje, segundo os analistas, né, foi morno para as bolsas internacionais e para o Ibovespa teve bastante volatilidade diante do vencimento de opções sobre ações na B3. A Bolsa Brasileira hoje chegou a subir 0,43% na máxima do dia e cair 0,61% na mínima do dia. O benchmark, então, que é o
O Ibovespa, né, que é o índice referência da Bolsa Brasileira, fechou com leve alta de 0,08% aos 76.652 pontos. E o dólar comercial subiu 0,37%, fechou cotado hoje a R$ 3,8650 na venda. Vamos agora às informações do clima. Bom, então no clima a gente começa ali com a região sul, né, com a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 17 de julho. A gente vê aqui no mapa que tem previsão de bastante chuva, né, no sul ali, principalmente na parte sul do Rio Grande do Sul. E na outra parte, mais ao norte, no Paraná, também boa parte de Santa Catarina, tempo bom. A previsão do clima-tempo diz assim, ó, instabilidades associadas a uma frente fria que se afasta provocam chuvas o dia todo no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Tempo fechado, sem sol e com chuva forte no centro-leste gaúcho. Demais áreas do sul têm aumento de nuvens à tarde e temperatura alta. Agora na região centro-oeste, amanhã, terça-feira, dia 17 de julho, tempo bom. Terça-feira será de predomínio de sol, calor sobre toda a região centro-oeste. No decorrer da tarde, a umidade fica abaixo dos 30%. Não há formação de nebulosidade, essa é a previsão então para a região centro-oeste. E se você quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, então saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode ficar sabendo mais acessando o site bortoliniimóveis.com.br. Hora então das cotações, agora a gente vai ficar sabendo como é que estão as cotações. Começamos com o farelo de soja, um valor médio no Rio Grande do Sul, R$ 1.500. Em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 1.259 a tonelada. Saca de soja em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, Cotrijal, R$ 73. Em Ponta Grossa, no Paraná, na Copa Agrícola, R$ 85. No Porto de Paranaguá, R$ 91. E no Porto de Rio Grande, R$ 86. Agora o milho, saca, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, R$ 33. Em Ponta Grossa, no Paraná, R$ 35. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 26. O trigo, tonelada no Paraná, R$ 1.013,49. No Rio Grande do Sul, R$ 902,70. O arroz em casca, média no Rio Grande do Sul, R$ 41,50. Em Sorriso, no Mato Grosso, R$ 48. Em Pindamonhangaba, em São Paulo, R$ 43,47. O feijão carioca em Castro, no Paraná, R$ 85. E o valor médio no Rio Grande do Sul, R$ 125. O boi gordo, em São Paulo, Barretos, arroba R$ 141,50. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, R$ 136 arroba. E no Rio Grande do Sul, em Pelotas, o quilo R$ 4,90. O suíno vivo, em São Paulo, quilo R$ 3,25 e no Rio Grande do Sul, R$ 3,26. O frango vivo, no Rio Grande do Sul, R$ 2,95 o quilo e em São Paulo, R$ 3. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode assistir o programa ao vivo sempre às 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. O programa também fica gravado nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, no canal do Destaque Rural. Também você pode acessar o site destaquerural.com.br se quiser informações durante todo o dia sobre o agronegócio. Você pode participar do programa também, né, quando for assistir o Destaque Rural Notícias nas redes sociais. E também temos o WhatsApp. Se você quiser mandar mensagens, fazer perguntas, mandar sugestões, o número é 549-9116-9140. 549-9116-9140. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.